tarde a todos. Já é boa tarde? Um pouquinho, né? A gente ainda não almoçou, mas estamos chegando lá. Pessoal, prometo que eu não vou ficar muito tempo entre vocês e o almoço. Tá? Eu sei que é um horário delicado aqui, mas de antemão já agradeço a todos pela disponibilidade, por estar aqui conosco para conhecer um pouquinho dessa história que eu tenho muito orgulho de contar, de ter dado a minha contribuição para ajudar o TJ aqui na sua missão. Vamos ver se vai funcionar? Bom. É uma apresentação bem breve, tá? A gente está aqui com 4 grandes tópicos, mas antes de entrar, eu só queria fazer um resgate. Eu não sei o quanto vocês acompanharam aqui, mas essa é uma fotografia de Porto Alegre, ali em meados de maio de 2024. E para mim, que sou natural de Porto Alegre, é muito impactante, porque eu cresci nessa região aqui central e imaginar que tinha água ali, em cima do mercado público, 1,5 m, nos prédios principais, na Praça da Alfândega e toda a região central, é algo realmente impactante. Bom, dentro desse contexto, não sei se vocês estão conseguindo, deixa eu vir para cá que vai ficar melhor. Dentro desse contexto, o principal desafio que o pessoal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul enfrentou foi de manter a operação, manter o que eles chamam de jurisdição, ou seja, a prestação do serviço de justiça, que é um serviço essencial, durante uma situação de calamidade, que muito provavelmente é quando essas pessoas mais precisam. Então, imagina, você tinha ali mandados judiciais para poder desbloquear rodovias, para poder priorizar transporte de alimentos, para poder buscar e liberar transporte de combustível, que foi um bem bastante crítico. Então, o judiciário precisava funcionar. E, claro, sendo um serviço crítico, a equipe do Tribunal de Justiça, que é muito competente, planejou para que, em situações de exceção, ou seja, em situações não de calamidade, mas em situações onde você tem uma necessidade de manter a operação, mesmo com falha em alguns tipos de equipamentos, eles estabeleceram 2 que a gente chama de data centers. Eu não sei o quanto o público aqui é técnico, mas data centers são locais de processamento de dados, é onde você mantém os seus sistemas. Tá? O TJ tinha 2. Esses 2 eram afastados em torno de 2 quilômetros, mais ou menos. E eles entendiam que isso era suficiente para manter a operação. Caso um fosse comprometido, o outro poderia assumir e dar continuidade. O problema é que aquela região ali ficou toda alagada. Então, o primeiro data center deles ficou debaixo d'água, literalmente. A água não entrou no data center porque ele é lacrado, é o que se chama sala-cofre. Mas os geradores ficam em volta, a refrigeração fica em volta. Então, comprometeu toda a alimentação elétrica e de refrigeração. E o segundo site estava alagado em volta. Então, as pessoas não conseguiam chegar lá. E como o prédio também, a parte base dele foi alagada, eles tiveram que desligar o fornecimento de energia. E ele passou a funcionar com geradores. Então, vocês imaginem a situação de caos. Porque você tem que ter um gerador, o gerador ficava no 7º andar, e você não consegue chegar com combustível, porque o caminhão não chega lá. São coisas desse tipo que eles enfrentaram ao longo desse mês, com a necessidade de manter a operação funcionando. Mergulhando um pouquinho mais, essa é uma foto do data center deles, tirada em junho, depois que a água baixou. Tá? Mergulhando um pouquinho mais, qual era o principal desafio ali? O TJ ele tem um sistema chamado EPROC. Não sei se tem algum advogado, alguém do direito aqui, mas o EPROC é um sistema de processo eletrônico. Hoje os advogados eles entram e fazem um peticionamento, fazem toda a interação com o sistema de justiça através de um portal, de uma aplicação chamada EPROC. E o nosso desafio era migrar essa aplicação. Para dar uma ideia de volume, sem entrar no Techniquez, imagine que esse sistema tinha quase 400 milhões de documentos. É um volume muito grande, pessoal, muito grande, para fazer a migração em um curto espaço de tempo. Não vou entrar no detalhe aqui do Techniquez também. E esse aqui é um slide que eu acho que representa bem o que aconteceu naquele maio do ano passado. Se vocês olharem ali, tem uma linha amarela, não sei se está dando para ver. Essa linha amarela, pessoal, é o nível da água. Então, imaginem, o tracejado embaixo é o nível do Guaíba, o rio Guaíba, que banha a cidade ali. E essa linha amarela maior foi o nível que a água subiu. Nível normal embaixo e em cima o nível que a água subiu.
E ali vocês vão ver, em cada bolinha verde daquelas, é uma data, dia 2, dia 3, dia 4. Percebam que de um dia para o outro, a rampa, né, de crescimento de água foi muito grande. O grau, né, que essa água subiu foi muito grande. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu tenho um pointer. Aqui, ops. Apertei o botão errado, agora vai. Pronto, voltando. Eu achei que ia ter um pointer aqui. Então, vou dar uma ideia de linha do tempo, tá? No dia 2 de maio, o dia 29 foi quando a água começou a subir de uma forma mais incisiva. No dia 2, eles tomaram a decisão de acionar o segundo data center, ou seja, aciona a contingência. No dia 3, o prédio principal foi fechado, por questões de segurança. E aí se começou uma corrida muito grande ali para manter essa operação. No dia 4, os 2 data centers tiveram que ser desligados. Então imagina, você tinha 2, achava que se perdesse um, o segundo ia resolver. Você perdeu os 2. O que você faz? Né? Felizmente, o segundo data center, eles conseguiram religar usando o gerador. E aí foi isso que permitiu, né, que a gente conseguisse apoiá-los na migração, ou seja, na transferência de toda essa operação do data center deles para a nuvem, que a gente vai conhecer um pouquinho melhor aqui para frente. Tá? No dia 6 de maio, 10h30 da noite, eu estava nessa reunião, eles tomaram a decisão que iriam iniciar naquele momento a migração para a nuvem. E aí se mobilizou uma grande equipe, né? Eu vou citar aqui, mas teve um time do próprio tribunal, um time da AWS, um time do Serpro, né? Que está aqui atrás, um grande parceiro nosso, que apoiou do início ao fim, para garantir que a gente conseguisse entregar essa missão aqui, que foi de fazer a migração para a nuvem. E nos dias seguintes, foram aí etapas de projeto sendo concluídas, eu vou entrar no detalhe um pouquinho mais para frente. Bom, como vocês podem imaginar, uma situação como essa traz uma série de desafios, né? E eu não estaria aqui contando essa história se ela não tivesse sido bem sucedida, né? Mas a gente resolveu quebrar ali e trazer algumas lições, algumas coisas que nós aprendemos com essa situação, né? E a primeira delas, acho que é bastante óbvia aí, né? Mas é uma técnica de gestão de grandes problemas, é você quebrar o problema em partes, porque fica mais fácil de gerenciar, fica mais fácil de você garantir ali, né, que vai ter foco e prioridade em cada uma dessas frentes. E aí nós dividimos em 5 partes. Uma que era a migração de aplicação, a outra é a migração de um sistema financeiro, né? O sistema financeiro no TJ é um sistema extremamente crítico, porque normalmente você envolve ali liberação de recursos, recepção de recursos, então é algo que não pode falhar. A terceira, migração de banco de dados, quarta, frente dos objetos, e a quinta, de integrações. A segunda lição, pessoal, e aí essa aqui foi uma das, eu vou dizer que foi um dos grandes insights que a diretora de tecnologia do TJ teve. Infelizmente, ela não pôde estar aqui, né, porque está de férias, para me acompanhar no palco, que é a Vanessa. Ela falou assim, eu preciso colocar como líderes nessas frentes pessoas que estejam preocupadas em encontrar solução. Porque problemas nós temos demais. E vamos ter várias dificuldades na medida que esse plano for executado. Então, eu preciso que esteja alguém ali que não aceite o não como resposta. Não dá para fazer, não vou fazer. E foi o que aconteceu. Então, assim, é muito importante você ter as pessoas certas quando a missão é uma missão como essa aqui. Terceiro, essa foto aqui, ela é uma foto emblemática. Toda a operação de migração dependia disso aqui. Isso aqui é um gerador que está boiando numa balsa, vou chamar de balsa, improvisada. Esse é o gerador do provedor de internet do TJ. Eles tinham 2 provedores, um caiu. O segundo se manteve ativo durante toda a situação, com base nesse geradorzinho aqui que vocês estão vendo. Olha quão frágil era toda essa operação. E se eles não tivessem colocado essa balsa, ela foi improvisada no meio da noite, o gerador teria sido alagado e a internet teria sido cortada e nada disso que eu vou mostrar para vocês teria acontecido. Então, assim, muito emblemático. Às vezes a gente acha que uma situação como essa não vai acontecer. Quantas outras agências, órgãos governamentais, empresas foram impactadas em Porto Alegre e achavam que estavam, né, seguras ou que estavam acima de um risco como esse, pessoal? A questão aqui não é a probabilidade disso acontecer com algum de vocês.
é o impacto caso algo como isso aconteça. Isso é que precisa ser avaliado. Mas, né, nesse caso aqui em específico, essa lição aqui foi de buscar alternativa. Então, a gente sempre tinha mais de um caminho para o mesmo objetivo. Qual que era o objetivo? Eu precisava migrar documentos para a nuvem. Beleza, o meu primeiro caminho eu vou fazer essa cópia de dados através dessa alternativa, que eu não vou entrar no Techniquez, né? Mas eu vou copiar usando o link de internet. E se o link falhar, qual é o meu plano B? E se o meu plano B falhar, qual é o meu plano C? E eu perdi a conta de quantas vezes a gente chegou no plano C. Não foi uma nem duas. Isso aqui é outra foto real do pessoal abastecendo o gerador no meio da madrugada. Então, como é que a gente resolveu o problema do caminhão não chegar, né, no data center secundário do TJ? Simplesmente, a gente levava o caminhão até onde ele chegava, o caminhão era usado para encher essas bambonas, acho que o nome é esse, né, de 200 litros, que era colocado em cima de um Jeep que foi interceptado por uma pessoa do TJ, um cara estava fazendo doações e tudo mais, a gente colocava em cima desse Jeep, transportava as bambonas, e aí a equipe do TJ subia os 7 andares com essa bambona de 200 litros nas costas. Então, assim, operação de guerra. E a lição, né, número 5, que é uma lição que eles colocam aqui e enfatizam a importância dela, é que numa situação como essa, você precisa muito mais do que fornecedores. Você precisa muito mais do que alguém que está ali para te prestar um serviço. Você precisa de parceiro. Porque isso tudo só foi possível porque nós ficamos, né, durante um mês ali, a equipe AWS, a equipe TJ, a equipe Serpro e outros parceiros envolvidos, dia e noite, pessoal. Dia e noite, trabalhando em cima disso e monitorando. Né? Em vários momentos, nós tínhamos ali reuniões que aconteciam a cada 2 horas, 3 horas, incluindo a madrugada. 2 da manhã, um ponto de controle, às 5 da manhã, outro ponto de controle, às 8 da manhã, outro ponto de controle, para garantir que a coisa estava fluindo. E aqui eu não posso deixar de citar, né, que uma empresa que tem um perfil de parceiro como esse é a Colab. Vocês precisam ou, né, deveriam avaliar que tipo de empresa hoje está atuando com vocês e se elas se portam como parceiros de verdade, porque é isso que você precisa num momento de crise como esse. E sem sombra de dúvida, essa acho que é a questão mais importante. Por que esse projeto, por que essa migração foi bem sucedida? Por que a gente conseguiu fazer em 3 semanas, né, a migração de um dos sistemas mais complexos que eu já participei, desde que eu passei a atuar na AWS, em 3 semanas? A gente se perguntou isso durante muito tempo e a única resposta plausível que veio é porque isso tinha que ser feito. Não existia a possibilidade de falhar. A justiça não pode parar. Então, esse time fez porque ele tinha um propósito de garantir que aquela missão ia continuar. Então, assim, é muito importante, a gente está, né, aqui numa feira de cidades inteligentes, é muito importante que a gente entenda a missão de cada um de nós aqui, dessas prefeituras, dessas agências, né, dessas secretarias, e que a gente estabeleça ali qual é a razão daquela secretaria ou a missão daquela agência de existir. Porque é isso que vai fazer com que as equipes tenham um propósito e tenham uma única visão. Tá? E foi o que a gente conseguiu lá. O time entendia o que ele estava fazendo era importante. E aqui eu vou citar uma outra passagem, pessoal, que foi de vivência, que para mim foi bastante impactante também. Imaginem que vocês estão numa situação dessa, vivendo lá, né? E aí você tem parentes, familiares e amigos. Muitos estão desabrigados, precisando de alimentos, precisando de apoio, de acolhimento. E você não pode porque você está trabalhando na sua empresa para garantir a operação dela. Muitas pessoas estavam assim, gente, eu queria estar lá na rua, distribuindo alimento. Mas eu estou aqui, fazendo migração de dados. Por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que o impacto que eles iam causar aqui também era importante. Tá? Então, é fundamental, talvez esteja sendo muito incisivo nessa questão aqui do propósito, mas eu realmente acredito que isso só foi possível porque as pessoas sabiam que não podiam falhar. Não existia alternativa de falhar. Bom, e claro,
uma pitada de coragem sempre é bem-vinda em situação como essa, né? Quem tomou decisão lá no terceiro dia, quarto dia de enchente, vamos migrar isso tudo para a nuvem. Um projeto que a gente tinha estimado para eles que ia levar 9 meses para ser feito. Com a experiência da AWS e do Sepro, 9 meses para ser feito. Nós fizemos em 3 semanas. É claro que isso causou um problema, né? Depois a gente teve que explicar por que foi possível fazer em 3 semanas e a gente tinha dito que levava 9 meses. Mas assim, teve uma situação de exceção, 24 horas, enfim. Mas foi preciso muita coragem, foi preciso muita determinação, foi preciso alguém ali que tomasse essa decisão. E felizmente a gente estava num tribunal. Então num tribunal você tem líderes que estão acostumados a tomar decisão e essa decisão foi tomada e a gente saiu do outro lado. Agora, por que a AWS estava envolvida nisso? O Chris, na sessão anterior, explicou muito bem quem é a AWS, qual é a nossa missão, o que a gente faz, mas por que a AWS estava envolvida numa situação como essa, de calamidade? Nós temos um programa, que é o Programa de Responsabilidade Social da AWS, que o objetivo desse programa é justamente ter ações, ter ali ferramentas para poder apoiar em situações como essa de calamidade. A gente está falando de enchente, a gente está falando de furacão, está falando de guerras, por exemplo. Agora na guerra da Ucrânia, aí, a questão de 1 ano e meio atrás, a Ucrânia ela simplesmente não utilizava a nuvem. Quando estourou os primeiros sinais, quando houve a invasão do território, a primeira coisa que eles precisavam se resguardar eu preciso ter cópia do meu sistema financeiro, eu preciso ter cópia de documentos, eu preciso ter um histórico protegido. E aí a gente foi lá, desembarcou e os ajudou a fazer migração disso tudo para a nuvem, através desse programa que está aqui. Tá? Então, assim, é uma área específica onde a gente busca ajudar em situações como essa. E por que isso é importante, pessoal? A ONU, ela estima que até 2030, 50% da população global vai estar vivendo em áreas com risco aumentado de enchente, terremoto e deslizamento. E esse é um dado, na verdade, essa é uma taxa que vem crescendo e nos últimos 40 anos ela triplicou. Ou seja, está ficando pior, e a gente não precisa nem de estatística para isso, É só olhar para o lado. Rio Grande do Sul agora enfrentando seca, no ano passado enchente, várias regiões do país também, Minas Gerais, Rio de Janeiro, enfrentam chuvas torrenciais no final do ano, São Paulo, também litoral de São Paulo, enfim. E aí de que forma que a AWS apoia? Nós oferecemos, em situações como essa, apoio para garantir a continuidade de serviços críticos, como vocês viram no TJ, e esse apoio se dá com pessoas, com serviço técnico especializado, mas também se dá com créditos, porque imagina, lá em maio do ano passado, o TJ, naquela situação de calamidade, sem um contrato com a AWS, sem contrato com o Sepro, tendo que sentar para discutir contrato, cláusula contratual, volume de contratação, financeiro, com a operação toda parada. Óbvio que não é o momento de falar disso. Então, a gente também fornece insumos para que eles possam utilizar a nuvem sem ter um ônus, de uma forma não onerosa. Esses insumos a gente chama de crédito. E também oferecemos ferramentas ali e outras iniciativas na área de inovação. Vou dar um exemplo. Em Minas Gerais, junto com o governo de Minas, nós desenvolvemos um programa chamado Mapeia Minas. O que é o Mapeia Minas? É um grande banco de dados de famílias em situação de vulnerabilidade, em áreas que são vulneráveis a enchentes, cheias, deslizamentos, para que o Estado e os municípios saibam quem está nessas áreas se houver uma situação de calamidade, uma previsão de chuva muito grande. Então, esse mapeamento ele foi feito, foi disponibilizado para a Defesa Civil Estadual, e a Defesa Civil Estadual faz o compartilhamento desses dados com os municípios, que são quem tem a missão de dar a resposta àquele tipo de incidente. Então, esse é um exemplo de inovação. Aí tem outras que são um pouquinho mais, como é que eu vou dizer assim, sofisticadas, como um caminhão que você pode deslocar com acesso à internet, com capacidade de processamento para transferência de dados, mas isso é para situações específicas, como, por exemplo, uma guerra. A gente não está falando disso aqui no Brasil ainda. E, para fechar aqui a parte da exposição, aí eu vou depois abrir para perguntas. Essas aqui foram as principais lições aprendidas, tá, pessoal, nessa situação. Nós já passamos
pela maior parte delas, mas vale a pena enfatizar algumas. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é: como está o plano de continuidade de negócio de vocês? O que é o plano de continuidade de negócio? É, se eu tiver uma falha crítica, como eu garanto que a minha operação vai funcionar? Se eu tiver 2 falhas, se eu tiver 3 falhas, em quanto tempo eu recupero a minha operação caso ela tenha sido comprometida? Vou dar um exemplo, banco. Imagine um banco, todos aqui têm conta em banco, né? Quem vai continuar com o seu banco se você ficar mais de 2, 3 horas, sei lá, às vezes até alguns minutos, sem conseguir acessar a sua conta? Eu mudo de banco, porque eu preciso ter acesso a esse serviço na hora, né, da minha necessidade. Então, imagine o que é um plano de continuidade de negócio de um banco, de uma instituição financeira, de um hospital, de um tribunal de justiça. Então, a primeira pergunta, como que está o plano de continuidade de negócio de vocês? Segundo, já falei do tempo. Terceiro, qual que é o plano B do seu plano B? TJ tinha plano B. TJ tinha um site de contingência, que na hora que eles precisaram, não foi suficiente para manter a operação. Então, é importante que vocês tenham um plano C, né? E a minha última mensagem aqui, para vocês, depois eu abro para perguntas, é o que você consegue fazer hoje, saindo daqui, né, para melhorar sua capacidade de resposta a um incidente crítico como esse. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela disponibilidade de vocês. Agora eu fico à disposição para perguntas, caso tenha. Oi, obrigado pela apresentação, bem legal. Você falou uma coisa sobre ter o plano B e o plano B do plano B, né? O plano C e por aí vai. Tem uma coisa interessante que a gente, quando faz o plano B, muitas vezes está vendo o problema que pode acontecer, mas num cenário como esse é um problema inimaginável, né? Ninguém imaginava que precisaria de um plano C para uma catástrofe desse tamanho. Vocês, com todo o tamanho e com essa estrutura, como que vocês têm se organizado para essas situações que, no final das contas, não estão nem previstas, né? Que podem ser fora totalmente do padrão de acontecer? Essa é uma excelente pergunta. Como que você se prepara para algo que você nem sabe que pode acontecer, né? Eu diria que passa por, primeiro, você entender aquilo que é crítico para você. Então, vamos voltar, por exemplo, do TJ. O que é crítico para eles? O crítico para eles é produzir uma decisão. O Tribunal de Justiça existe para produzir uma decisão, né, para resolver, mediar um conflito e produzir uma decisão que, enfim, vai determinar um curso de ações. Então, o que ele precisa para poder continuar produzindo decisões? Tá? E aí, uma vez que você entende aquilo que é o crítico do seu negócio, você começa a pensar o que pode afetar. No caso deles, que passaram a adotar um sistema eletrônico, se ele não tiver acesso ao sistema eletrônico, ele não pode produzir uma decisão. Ele não tem mais documentos impressos, ele não tem mais processo impresso. Então, ele tem que ter uma forma de tomar decisão fora desse ambiente dele. No caso, o que eles estão fazendo agora? Agora eles estão na nuvem, então o sistema não vai mais ficar indisponível, né? Mas essa é a realidade deles, muito pontual. A gente tem que entender o negócio aqui, a missão de cada organização, para ver aquilo que pode afetar, né, o núcleo ou o elemento mais importante da entrega daquela missão. Mas passa por, basicamente, aqui a gente está falando de workshops, de oficinas de ideação, de tentar entender as possibilidades, mas não tem uma resposta definitiva para a sua pergunta, não, porque é difícil você se preparar para aquilo que você não sabe que vai acontecer. Tá? Mais alguma pergunta? Comentários? Bom dia, meu nome é Osório Trentini, da General Engineering. E a pergunta é, vocês têm parceiros dentro desse sistema de ataque aí às eventualidades, com empresas de engenharia que possa dar uma resposta tão rápida quanto vocês necessitam, a nível nacional, a nível mundial? Obrigado pela pergunta, Osório. Eu desconheço, tá? Por quê? A minha área, especificamente na AWS, é a de computação em nuvem, então eu trabalho muito com, entre aspas, aqui o virtual, né? O que é o virtual? Computação em nuvem, pela definição da AWS, é a entrega de capacidade computacional
através da internet, com pagamento pelo uso. Então, eu não tenho esse acesso ao nosso time de infraestrutura e quem cuida disso. Mas eu tenho certeza que sim. A AWS hoje ela tem 3 zonas de disponibilidade no Brasil. Imagine uma zona de disponibilidade como algo bem grande, né? Uma infraestrutura de computação com vários data centers ali responsáveis pelo processamento. Certamente nós temos parceria com as empresas de engenharia para manter essa operação funcionando. Especificamente para a situação de calamidade, não temos esse tipo de parceria. O que a gente tem hoje? Nós temos alguns parceiros globais e que têm atuação nacional. Um deles é a Help NGO. Help NGO. É uma ONG, né, que eles são especializados em resposta a incidentes de desastres como esses. E o que eles fazem numa situação dessa é, uma vez ativados, eles desembarcam aqui, e nesse caso eles vieram para o Brasil, foram para o Rio Grande do Sul, uma equipe, acho que eram de 12 pessoas, e aí eles passaram a dar uma assistência para o governo do estado e para a população na organização de doações, estabelecimento de conectividade, mapeamento de área de risco com drone, identificação de pessoas que estavam, né, eventualmente ali desabrigadas e até mesmo isoladas. Então, eles deram esse tipo de suporte, mas desconheço uma parceria com uma empresa de engenharia para dar o suporte de construção, de restabelecimento pós-incidente, tá? Perguntas, pessoal? Não? Mais uma. Oi, bom dia. Bom dia. Antes da tragédia, os documentos do tribunal e tudo que diz respeito aos dados deles estavam centralizados em data centers próprios, né, no data center próprio. E uma vez que houve essa migração para a nuvem, onde se estabeleceu a localização onde os documentos vão ficar? Eles vão ficar sob responsabilidade dos servidores da AWS numa nuvem externa ou numa nuvem privada? Como se dá essa limitação e essa exposição? Perfeito. Perfeito. Obrigado pela pergunta. Como é que você chama? Antônio. Antônio, obrigado. Antônio, o local, né? Como é que eu vou dizer assim? Vamos chamar de local. Onde os dados vão ser armazenados, ele é definido pelo cliente. Então, imagina o seguinte, o TJ ele estabeleceu que esses dados precisam ficar no Brasil. A AWS tem 3 zonas de disponibilidade no Brasil. Então, ele foi lá, estabeleceu essa restrição e esses dados ficam aqui. Em qual servidor vai ficar? Não tem esse conceito de qual é o equipamento que ele está ali, porque é uma nuvem, é virtual, tá? Mas esse dado está armazenado aqui. Quem opera é o time do TJ, por escolha deles. Então, são os técnicos deles, os analistas, gerentes de dados, que fazem acesso a esse dado. O que a AWS faz, e aí eu vou invocar aqui a LGPD, né, perante a Lei Geral de Proteção de Dados, a AWS ela é um operador desse dado. Então, a gente não tem o acesso a esse dado a não ser em situações específicas. Ou seja, quando é autorizado pelo cliente, esse é um tema bem legal de tratar, tá? Porque às vezes existe a dúvida, eu vou levar o meu dado para a nuvem, quem vai ter acesso a ele? Às vezes eu tenho uma informação confidencial, eu tenho processo com segredo de justiça, eu tenho uma nota fiscal que é protegida pelo meu sigilo, né, fiscal aqui, eu tenho uma declaração de imposto de renda. Pessoal, não existe restrição nenhuma de ter esse dado em nuvem. O que existe restrição é de você ter dados que são considerados classificados em grau de sigilo. O que é um dado classificado em grau de sigilo? É um dado secreto, ultra secreto e confidencial. Basicamente, a gente está falando aqui de dados que envolvem segurança nacional, segredo, etc. Sigilo fiscal não é ultra secreto, nem secreto e coisas do tipo, tá? Ele é um dado com restrição de acesso, mas ele pode estar em nuvem. Só que quem estabelece onde vai ficar é o próprio cliente no modelo AWS. O que eu garanto para esse cliente é que o meu time não vai ter acesso, a não ser que o cliente autorize, ou para cumprir mandado judicial. E aí, num TJ, não tem problema, né? Você consegue explicar para ele por que tem que cumprir mandado judicial. Ele sabe. Mas, basicamente, é isso. Respondi a sua pergunta? Ficam no Brasil se o cliente estabelecer desse jeito. Mas nós temos 54 regiões globais, ou seja, 54 locais onde você pode armazenar o dado. E em cada região, pelo menos 3 zonas de disponibilidade. Então, são mais de 150 espaços físicos de processamento. É muito grande, gente, é muito grande. E um dado interessante, né? O Cris falou bastante sobre inteligência artificial. Inteligência artificial, para
que ela aconteça, ela precisa de muito poder computacional para treinar modelo e para utilizar. E poder computacional requer infraestrutura física. A AWS, ano passado, investiu 60 bilhões de dólares em ampliação de infraestrutura e para esse ano de 2025 são 100 bilhões de dólares de investimento. Uma empresa que fatura 140 bilhões de dólares está investindo 100 em expansão de infraestrutura. O Osório vai entender o que eu quero dizer. 2/3 do seu faturamento reinvestidos na empresa para ampliação de infraestrutura. Por quê? Porque a gente entende que essa transformação trazida por IA ela é muito grande, sem precedentes. Pessoal, muito obrigado a todos. Um grande evento para nós. Tchau, tchau.